Você já se perguntou o que Deus faz com aqueles que não valorizam sua vida, seu amor e seu esforço? A Bíblia nos mostra que Deus não é indiferente diante da injustiça. Em Romanos 12:19, nos é dito: minha é a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Esse versículo nos lembra que não cabe a nós buscar retribuição, porque Deus, em sua justiça perfeita, age no seu tempo e à sua maneira. Mas como Deus realmente castiga aqueles que te desprezam? Hoje exploraremos a verdade que poucos conhecem sobre como o Senhor intervém quando você é menosprezado. Através das Escrituras descobriremos de que maneira sua justiça se manifesta e como, longe da vingança humana, Deus age com propósito e ensino. Você está pronto para entender o que Deus tem reservado para aqueles que não te valorizam? Você já se perguntou por que Deus permite que certas pessoas te desprezem, te ignorem ou te façam sentir que não vale o suficiente? Pode ser um amigo, um familiar, um parceiro ou até mesmo alguém em quem você confiava cegamente. E então surge a pergunta: Deus vê o que está acontecendo? Ele se importa? A resposta está em sua palavra. Em Jeremias 17:10, o Senhor diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, para dar a cada um segundo o seu caminho, segundo o fruto de suas obras. Nada passa despercebido para Deus. Ele permite que o desprezo ocorra, mas não porque tenha esquecido seus filhos, e sim porque está revelando verdades ocultas que você ainda não pode ver. Às vezes o desprezo é um filtro divino. Deus o usa para te mostrar quem realmente está ao seu lado e quem apenas fingia estar. É doloroso, mas necessário. Veja o que aconteceu com Jesus. Entre todos os que o seguiam, havia um que em segredo já havia decidido traí-lo. Judas Iscariotes não era um estranho, não era um inimigo declarado. Ele fazia parte do círculo íntimo de Jesus, comia com ele, orava com ele, ouvia cada ensino. Mas em seu coração havia traição. Jesus sabia disso e ainda assim permitiu. Ele não o desmascarou imediatamente e não o afastou do grupo. Esperou o momento exato, porque até mesmo a traição tinha um propósito no plano divino. Você já parou para pensar que talvez Deus esteja permitindo que certas pessoas te desprezem para revelar o que há em seus corações? Quando alguém não te valoriza, quando te tratam como se fosse dispensável, quando te usam e depois te deixam de lado, é difícil não reagir com raiva ou tristeza. Mas Deus quer que você observe, que aprenda. Assim como Jesus permitiu que Judas permanecesse ao seu lado até a última ceia, às vezes Deus permite que certas pessoas fiquem em sua vida apenas para que, quando chegar o momento certo, a verdade venha à tona. O desprezo é uma ferramenta que Deus usa para te ensinar a quem você deve fechar a porta e a quem deve deixar entrar. Há momentos em que Deus mesmo endurece o coração de certas pessoas para que te rejeitem. Parece estranho, mas acontece. Em Êxodo 9:12 diz: mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele não os ouviu, como o Senhor havia dito a Moisés. Deus poderia ter feito o faraó libertar o povo imediatamente, mas permitiu que seu coração se endurecesse. Se ele tivesse cedido facilmente, os israelitas teriam saído sem ver os milagres de Deus, sem entender seu poder. Às vezes Deus deixa que as pessoas fechem as portas na sua cara, que te desprezem, que te rejeitem, não porque Ele quer te ver sofrer, mas porque está preparando algo maior. Lembre-se da história de Ana, a mãe de Samuel. Durante anos ela foi desprezada e humilhada por Penina, a outra esposa de seu marido, Elcana. Penina tinha filhos, Ana não. E em cada oportunidade, Penina zombava dela, a fazia se sentir inferior. Ana poderia ter reagido com ódio, poderia ter se rendido à tristeza, mas em vez disso, levou sua dor a Deus. Ela clamou com todo o seu coração, e Deus não apenas lhe concedeu um filho, mas lhe deu Samuel, um dos maiores profetas de Israel. O que teria acontecido se Ana tivesse permitido que o desprezo a destruísse? E se, em vez de buscar a Deus, ela tivesse se enchido de amargura? A rejeição que ela sofreu não foi em vão, foi a preparação para receber uma bênção maior. Deus está observando cada lágrima, cada palavra cruel que te dizem, cada gesto de desprezo. Mas Ele não quer que você se concentre na ferida, e sim na lição. As pessoas que não te valorizam
estão cumprindo um propósito em sua vida. Elas estão revelando quem realmente são e, mais importante ainda, estão revelando quem você é em Deus. Você não precisa da validação dos outros para saber que tem valor. Em Isaías 49:16, Deus diz: Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Ele não te esqueceu. Jesus nos ensinou que o desprezo dos homens não define nosso destino. Em Marcos 6:4, ele mesmo disse: Não há profeta sem honra, senão em sua própria terra, entre seus parentes e em sua casa. Até Jesus, o Filho de Deus, foi rejeitado pelos seus. As pessoas que o conheciam desde criança não conseguiram ver sua verdadeira identidade, não o valorizaram. E o que Jesus fez? Não deixou que isso interrompesse seu propósito. Ele continuou com sua missão, não tentou convencê-los, não implorou por sua aceitação, apenas seguiu em frente. Essa é a lição. Quando alguém não te valoriza, não é seu trabalho fazer com que o faça. Seu trabalho é se concentrar no que Deus disse sobre você. O desprezo pode doer, mas também pode ser libertador. Quantas vezes Deus usou a rejeição para te afastar de algo que não era para você? Um emprego onde não te queriam, um relacionamento onde não te valorizavam, uma amizade que te tratava com indiferença. Às vezes o desprezo é a maneira de Deus te dizer: aqui não é, siga em frente. Em Salmos 37, 23, 24, nos é lembrado: o Senhor firma os passos do homem e aprova o seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustenta com sua mão. Não importa quantas vezes as pessoas te deem as costas, Deus continua te sustentando. Deus permitiu que José fosse desprezado por seus irmãos, porque tinha um plano maior. Se não o tivessem vendido como escravo, ele nunca teria chegado ao Egito. E se nunca tivesse chegado ao Egito, não teria estado na prisão onde conheceu o copeiro do faraó. E se não tivesse conhecido o copeiro, nunca teria interpretado o sonho do faraó, nem teria sido nomeado governador. Tudo estava calculado. Mas se José tivesse ficado preso na amargura de ser desprezado, jamais teria alcançado seu destino. Gênesis 50, 20 diz claramente: Vós pensastes em me fazer o mal, mas Deus o encaminhou para o bem. Hoje Deus quer te lembrar que o desprezo que você viveu não é o fim da sua história. É parte do caminho. Não chore por quem não te valorizou. Agradeça a Deus por mostrar o verdadeiro coração deles. Confie que Ele está usando cada rejeição para te posicionar no lugar certo, com as pessoas certas, no tempo certo. O que agora dói, amanhã será seu testemunho. Deus está trabalhando em sua vida, mesmo quando você não vê. Se alguma vez você se sentiu menosprezado, se sente que certas pessoas não te valorizam, não busque vingança. Não tente provar a elas o que você vale. Deixe que Deus o faça por você. Ele é justo e no seu tempo colocará cada um em seu lugar. Não se preocupe com quem te menosprezou, ocupe-se de caminhar no propósito que Deus tem para você. Porque no final, quando Ele agir, serão eles que perceberão o que perderam. Deus vê tudo. Não há uma única palavra dita em segredo, nem um único ato de desprezo que passe despercebido aos seus olhos. Pode parecer que aqueles que te menosprezaram continuam avançando sem consequências, que suas vidas seguem sem interrupções, enquanto você enfrenta a dor da rejeição. Mas o que o mundo chama de impunidade, a Bíblia chama de paciência divina. Em Eclesiastes 8:11, somos advertidos: quando a sentença contra um crime não se executa imediatamente, o coração do povo se enche de desejos de fazer o mal. Não significa que Deus ignora a injustiça, mas que seu julgamento nunca se adianta nem se atrasa, ele chega no momento exato. Deus age com precisão. Na história de Davi e Saul, vemos claramente como Deus permite que a injustiça ocorra por um tempo, mas nunca para sempre. Saul menosprezou Davi desde o início, tratou-o como um simples servo, embora soubesse que Deus estava com ele. Ele o usou quando lhe convinha e o descartou quando sentiu que não precisava mais dele. O desprezo se transformou em ódio, o ódio em perseguição e a perseguição em uma tentativa desesperada de eliminá-lo.
mas Deus já havia determinado o destino de ambos. Enquanto Davi era formado no deserto, Saul era consumido por sua própria arrogância. O julgamento de Deus não caiu imediatamente, mas chegou. E quando chegou, não houve escapatória. O tempo de Deus não é o tempo dos homens. Em Abacuque 2:3 o Senhor declara: ainda que pareça tardar, espera, porque certamente virá e não se atrasará. Essa é a prova mais difícil, ver como aqueles que te fizeram mal seguem em frente como se nada tivesse acontecido. Mas a palavra é clara, a justiça de Deus não falha. Ela chega quando menos esperam, da maneira que menos imaginam. Às vezes ele permite que o orgulho de uma pessoa cresça até o insuportável antes de derrubá-la. Assim aconteceu com Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que se acreditava intocável. Ele se exaltou desprezando não apenas os homens, mas também a Deus. Seu reino prosperava, seu poder parecia absoluto. Mas no instante em que acreditou que não precisava de Deus, seu julgamento o alcançou. Em Daniel 4:31-32 ouvimos a voz do céu declarando sua queda. A ti se te diz, ó rei Nabucodonosor, o reino te foi tirado. Serás expulso de entre os homens e viverás com os animais do campo. Em um momento ele passou de ser o homem mais poderoso do mundo a viver como uma fera, alimentando-se da erva do campo. Não houve sinais prévios, não houve advertências visíveis, apenas o cumprimento exato da justiça de Deus. Há quem acredite que pode tratar os outros com desprezo sem consequências, que se sente seguro porque não vê um castigo imediato. Mas o que não entendem é que, quando Deus age, o faz de uma maneira que não pode ser evitada nem revertida. No livro de Esther, Amã pensou que podia humilhar e destruir Mardoqueu sem que nada lhe acontecesse. Ele planejou sua queda, construiu a forca onde o executaria e assegurou sua própria vitória. Mas na mesma estrutura que preparou para outro, terminou enforcado. Deus lhe deu tempo, não o deteve em seu primeiro ato de desprezo, não fechou sua boca quando falou com arrogância, não o impediu de se sentir vitorioso. Mas quando o julgamento chegou, foi irreversível. Não há ação sem consequência. Gálatas 6:7 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Quem despreza os outros semeia para sua própria queda. Pode ser que a colheita demore a chegar, mas chegará. O problema é que muitos confundem o silêncio de Deus com sua aprovação. Eles se acostumam a tratar os outros com indiferença, acreditando que nunca enfrentarão as consequências de suas ações. O faraó pensou o mesmo quando recusou libertar Israel. Ele acreditava que seu poder estava acima de qualquer consequência. Zombou de Moisés, endureceu seu coração e se recusou a ouvir. Mas após a 10ª praga não havia mais orgulho. Seu exército, que outrora dominava nações, ficou sepultado sob as águas do Mar Vermelho. A justiça de Deus não pode ser detida. Cada vez que alguém te despreza, há uma resposta divina em andamento. Não é necessário buscar vingança, nem desejar que algo ruim lhes aconteça. Deus já está trabalhando. Em Romanos 12:19, somos ordenados: não vos vingueis a vós mesmos, amados meus, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Esse versículo não é apenas uma promessa de justiça, mas uma advertência contra o desejo de tomar o julgamento em nossas próprias mãos. Não é necessário provar nada a ninguém, nem fazer com que aqueles que não te valorizaram percebam seu erro. Deus o fará por você. O julgamento de Deus é exato porque ele pesa o coração de cada pessoa. Nem todos os desprezos são iguais. Nem todas as consequências chegam da mesma maneira. Algumas pessoas enfrentarão a queda pública e a humilhação, como Amã. Outras verão o favor de Deus as abandonar pouco a pouco, até que resta apenas o vazio, como Saul. E algumas serão testemunhas do crescimento daqueles a quem menosprezaram, como os irmãos de José. Mas em todos os casos a justiça chega. Deus não age por impulso, não responde às emoções humanas, nem castiga segundo o critério dos homens. Seu julgamento é perfeito. Em Jó 34:12, afirma-se: Deus jamais faz injustiça. O Todo-Poderoso nunca torce o direito.
Essa verdade nos liberta da preocupação e da angústia. Não é necessário esperar que a outra pessoa peça perdão, nem buscar que reconheça o dano que causou. A justiça de Deus não depende do arrependimento deles. Depende da própria palavra de Deus. O tempo de espera entre a ferida e a justiça é uma prova. Deus está observando como você reage. Você cairá na amargura ou confiará nele? Deixará que o desprezo defina a sua identidade ou lembrará quem você é em Deus? Em Salmos 37:8, somos instruídos: descansa no Senhor e espera nele, não te irrites por causa do que prospera em seu caminho, por causa do homem que pratica o mal. Deixa a ira e abandona o furor, não te inquietes de maneira alguma para fazer o mal. Esse é o desafio. Esperar sem perder a fé, confiar sem se desesperar. A história tem mostrado que aqueles que menosprezam os outros nunca terminam em vitória. Deus dá a cada um segundo o seu caminho. Em Lucas 14:11, Jesus resumiu com uma verdade irrefutável: porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Aqueles que te trataram com indiferença, que te ignoraram, que pensaram que podiam te pisar sem consequências, enfrentarão a justiça divina no momento exato, e quando isso acontecer não haverá volta atrás. Não há desprezo que fique sem resposta. Não há menosprezo que Deus passe por alto. A justiça de Deus não é apenas segura, é perfeita. Pode ser que você não a veja hoje, mas ela chegará, não quando você quiser, mas quando Deus determinar. E quando chegar, será definitiva. Deus vê o orgulho no coração de quem despreza os outros, e em sua justiça, os humilha da maneira mais inesperada. Ninguém pode se exaltar a si mesmo sem que chegue o dia em que será derrubado. Em Provérbios 16:18 somos advertidos: antes do quebrantamento vai o orgulho, e antes da queda a altivez de espírito. Quando alguém menospreza, quando trata com arrogância aqueles que Deus abençoou, está construindo o caminho para sua própria humilhação. A história tem mostrado que o desprezo nunca fica impune, porque Deus resiste aos soberbios e dá graça aos humildes. No livro de Daniel, o rei Nabucodonosor experimentou o peso do julgamento divino. Quando seu orgulho o levou a se exaltar acima de todos, ele se vangloriou de sua grandeza, de seu poder e de tudo o que havia conquistado com suas próprias mãos. Ele acreditava que seu reino era inabalável, que seu domínio sobre os homens era absoluto. Mas sua confiança em si mesmo o cegou. Deus o havia advertido em sonhos, enviado sinais para que se voltasse a ele, mas seu coração estava endurecido. No momento em que proclamou sua glória sem reconhecer a Deus, a sentença caiu sobre ele. Ele perdeu sua sanidade, foi expulso de seu próprio reino e viveu como uma fera no campo. Seu poder não o salvou, sua riqueza não impediu sua humilhação. O que ele acreditava ser eterno desmoronou em um instante. Ele não recuperou sua dignidade até que reconheceu que apenas Deus é soberano. O orgulho cega e faz as pessoas acreditarem que são intocáveis, que nunca enfrentarão consequências por suas ações. Elas se cercam de poder, de reconhecimento humano, da admiração de quem as segue, e isso lhes dá uma falsa sensação de segurança. Mas a Bíblia é clara: todo o que se exalta será humilhado. Saul, o primeiro rei de Israel, é um exemplo de como Deus humilha aqueles que se exaltam acima de sua vontade. Quando foi escolhido, ele tinha a oportunidade de ser um grande rei, de governar com justiça e humildade. Mas seu coração se encheu de ciúmes, de insegurança, da necessidade de controlar o que não lhe pertencia. Ele desprezou Davi, viu como uma ameaça em vez de reconhecer o propósito de Deus em sua vida. Ele tentou se agarrar ao trono a todo custo, mas cada tentativa de eliminar Davi só o levou mais perto de sua própria destruição. Ele morreu em derrota, abandonado e sem a glória que tanto buscou preservar. Quando alguém menospreza outro, quando ignora, o trata com indiferença, ou considera insignificante, não está ofendendo apenas essa pessoa, mas o próprio Deus que a criou. Em Mateus 25:40, Jesus disse: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus irmãos mais pequenos, a mim o fizestes. Cada ato de desprezo é um ato de orgulho e arrogância que cedo ou tarde é confrontado por Deus. Ninguém pode humilhar sem ser humilhado.
ninguém pode ignorar sem ser ignorado. O faraó do Egito pensou que podia tratar o povo de Deus com crueldade sem sofrer consequências. Ele endureceu seu coração, zombou de Moisés, recusou-se a libertar os israelitas. Ele acreditava que seu poder estava acima de qualquer advertência. Não imaginava que a mesma água em que confiava para sustentar seu reino se tornaria seu túmulo. Quando decidiu perseguir os israelitas, convencido de que ainda podia controlá-los, Deus fechou o mar sobre ele e seu exército. O que durante tanto tempo havia sido símbolo de seu domínio se tornou o cenário de sua destruição. A humilhação de quem menospreza nem sempre é imediata. Às vezes Deus permite que se orgulhem mais, que se elevem até o topo, apenas para que a queda seja maior. Amã é o melhor exemplo de como Deus permite que o arrogante se encha de confiança antes de confrontá-lo com sua própria ruína. Ele se acreditava intocável. Sua posição na corte do rei Assuero lhe dava autoridade sobre todos. Ele exigia reverência, desejava ser honrado. Mas, quando Mardoqueu se recusou a se curvar diante dele, seu orgulho se transformou em ira. Ele não se contentou em desprezá-lo em particular, planejou sua execução pública, construiu uma forca para enforcá-lo e preparou sua derrota. Mas Deus mudou a história em um único dia. A mesma forca que ele construiu para Mardoqueu foi o instrumento de sua própria humilhação. Ele pensou que zombaria de seu inimigo, mas terminou sendo zombado por seu próprio destino. Deus humilha aqueles que zombam dos outros, que os desprezam e os veem como inferiores. Em 2 Reis 2, 23-24, um grupo de jovens zombou do profeta Eliseu, chamando-o de careca. Parecia uma ofensa insignificante, uma simples zombaria. Mas Deus não viu assim. A falta de respeito com seu servo não ficou sem resposta. De repente, 2 ursos saíram do bosque e acabaram com eles. Não foi por acaso. Deus não ignora quando alguém é menosprezado. Não passa por alto a arrogância de quem acredita que pode tratar os outros com desdém sem que haja consequências. O desprezo nem sempre é aberto ou evidente. Às vezes ele se esconde na indiferença, no desinteresse, na falsa superioridade de quem acredita que pode dispensar os outros sem que isso tenha um custo. Na parábola do rico e Lázaro, Jesus mostrou como aqueles que ignoram os outros enfrentarão a justiça divina. O rico não maltratou Lázaro abertamente, não o insultou. Ele simplesmente o ignorou, passou por ele todos os dias sem se preocupar com sua condição. Ele acreditava que sua riqueza o tornava importante, que sua posição o isentava de toda responsabilidade. Mas quando morreu, descobriu a verdade. Enquanto Lázaro era consolado no seio de Abraão, ele se encontrava em tormento. Ele clamou por misericórdia, pediu uma única gota de água para aliviar seu sofrimento. Mas já era tarde. A justiça de Deus se cumpriu. Nada fica sem resposta. Em Lucas 1:52 declara-se: derribou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Não há posição alta o suficiente para estar fora do alcance de Deus. Não há orgulho que não seja corrigido. O tempo da humilhação chega de formas inesperadas. Alguns verão sua influência se desvanecer, outros serão testemunhas da prosperidade daqueles a quem menosprezaram, alguns serão esquecidos enquanto aqueles que ignoraram serão lembrados e honrados. Quando Deus decide humilhar alguém, Ele o faz sem necessidade de intervenção humana, sem precisar de vingança, sem requerer represálias. Ele o faz no momento exato, da maneira precisa, com um julgamento que ninguém pode reverter. A história de Herodes é um lembrete de como a arrogância pode levar à ruína em um instante. Ele se acreditava um Deus. Aceitou a adoração do povo sem reconhecer que toda glória pertence apenas a Deus. Mas antes que pudesse desfrutar de sua grandeza, um julgamento caiu sobre ele. Em Atos 12:23 é narrado seu destino. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, porquanto não deu glória a Deus, e comido de vermes expirou. Os que menosprezam acreditam que sua posição os protege, que sua influência os resguarda. Estão enganados. Deus observa cada atitude, cada palavra, cada gesto de arrogância. E quando o tempo se cumpre, a queda é inevitável. Ninguém que tenha desprezado outro
ficará sem ser confrontado pela justiça de Deus. Ele humilha os soberbios e levanta os humildes. Sua sentença é inapelável. As pessoas que não valorizam o que Deus colocou em suas vidas, não apenas enfrentam a humilhação, mas também são obrigadas a ver o que perderam. Elas podem seguir seu caminho como se nada tivesse ocorrido, convencidas de que suas ações não trarão consequências. Podem ignorar, menosprezar e subestimar, mas chegará o momento em que serão testemunhas de como a bênção continua avançando sem elas. A história se repete uma e outra vez. O que foi rejeitado, o que foi deixado de lado, o que foi considerado insignificante termina sendo exaltado. E quando isso acontece, aqueles que desprezaram se tornam espectadores do que poderiam ter tido, mas deixaram escapar. Quando os irmãos de José o venderam como escravo, acreditaram que haviam se livrado dele para sempre. Eles o viram partir acorrentado, humilhado, sem possibilidade de voltar a ocupar um lugar entre eles. Acharam que sua história terminaria ali. Não sabiam que o mesmo que trataram como se não valesse nada, estava a caminho de ocupar o posto mais alto depois do faraó. Não imaginaram que o dia chegaria em que estariam diante dele, famintos, desesperados, obrigados a depender do homem que um dia consideraram descartável. Quando estiveram diante de José, não o reconheceram. Viram apenas um governador com poder, alguém que podia decidir sobre seu destino. Mas ele os reconheceu. Eles o abandonaram, mas ele nunca os esqueceu. Há algo no julgamento de Deus que vai além da simples retribuição. Não se trata apenas de humilhar os arrogantes ou derrubar os que se exaltam. Às vezes o maior castigo é permitir que sejam testemunhas da bênção que menosprezaram. Eles não apenas ficam sem o que desprezaram, mas devem ver como ela prospera sem eles. É a separação inevitável entre aqueles que honram o que Deus lhes dá e aqueles que o desprezam. O mesmo padrão se repete em toda a Escritura. O que foi rejeitado, o que foi dado por perdido, o que foi considerado sem valor, termina brilhando com uma luz impossível de ignorar. No livro de Êxodo, os egípcios zombavam dos israelitas. Não os consideravam dignos de respeito. Eram escravos, nada mais. Não mereciam um tratamento justo, nem dignidade, nem liberdade. Mas em uma única noite tudo mudou. No momento menos esperado, o povo que havia sido menosprezado saiu em vitória, com riquezas, com honra, com a bênção daquele que os viu sofrer em silêncio. Aqueles que riram deles, aqueles que os usaram e exploraram, tiveram que observar como partiam com a cabeça erguida. A escravidão ficou para trás, o desprezo se transformou em favor. Não há desprezo sem consequência. Quando se menospreza algo que vem de Deus, cedo ou tarde chega a compreensão do que foi perdido. Essa é a história de Esaú. Durante anos ele teve a primogenitura em suas mãos, ela lhe pertencia por direito. Mas ele a viu como algo sem importância. Trocou-a por um prato de lentilhas sem pensar no que estava entregando. Somente quando já era tarde demais ele entendeu seu erro. Clamou, suplicou, buscou uma maneira de recuperar o que havia menosprezado, mas não conseguiu. Hebreus 12:17 descreve seu destino com palavras claras: porque sabeis que mesmo depois, desejando herdar a bênção, foi rejeitado e não houve oportunidade para o arrependimento, embora o buscasse com lágrimas. Quando o tempo da graça se esgota, o que resta é apenas a memória do que poderia ter sido. A rejeição não muda apenas a vida de quem é menosprezado, mas também de quem despreza. Na parábola do filho pródigo, o irmão mais velho acreditava que a obediência sem amor lhe garantia sua posição. Ele nunca deixou a casa, nunca desperdiçou sua herança, mas também não entendeu o valor do que tinha. Somente quando seu irmão voltou e foi restaurado, ele sentiu que algo lhe havia sido tirado. Não porque seu irmão lhe roubasse algo, mas porque de repente ele percebeu que a graça estava agindo em outra pessoa, e ele ficou de mãos vazias. Ele não havia entendido a bênção até ver que outro a desfrutava. As oportunidades que se menosprezam não desaparecem, elas simplesmente são entregues a outra pessoa. Isso aconteceu com o rei Saul. Durante anos ele teve a coroa, teve o favor de Deus, teve a oportunidade de ser um líder conforme sua vontade. Mas ele rejeitou as instruções divinas, menosprezou o chamado, tratou com indiferença o que lhe havia sido confiado. Ele pensou que sempre estaria no controle.
Até que um dia, sem aviso prévio, foi informado que o reino já não lhe pertencia. Não o tiraram imediatamente, mas ele o havia perdido. E o maior golpe não foi a perda do trono, mas ver outra pessoa ocupá-lo, ver Davi ser ungido, ver como seu nome se engrandecia, ver como o favor de Deus o acompanhava enquanto sua própria vida desmoronava. O castigo para aqueles que não valorizam o que Deus coloca em suas vidas nem sempre é uma queda repentina. Às vezes, o julgamento chega na forma de uma revelação inevitável, a certeza de que o que desprezaram agora prospera sem eles. Em Lucas 13:28, encontramos uma advertência que resume essa verdade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós excluídos. Não se trata apenas do julgamento final, mas de um princípio que se cumpre aqui e agora. O que se rejeita, o que se ignora, o que se considera sem valor, é recolhido por outra pessoa e levado ao seu máximo esplendor. E aqueles que o deixaram escapar só podem observar de longe. Os caminhos de Deus são perfeitos. Nada do que Ele faz é por acaso. Aqueles que te menosprezaram, que não valorizaram o que você oferecia, que te viram como algo dispensável, em algum momento terão que enfrentar a verdade do que perderam. Não porque você precise provar algo a eles, mas porque é parte do julgamento divino. Não é necessário buscar vingança nem esperar reconhecimento. Basta seguir em frente, continuar no caminho que Deus traçou, avançar sem olhar para trás. Chegará o dia em que aqueles que ignoraram seu valor serão testemunhas de como Deus te exaltou. E nesse momento compreenderão que o maior erro não foi o que fizeram, mas o que deixaram escapar. O tempo pode fazer acreditar que o desprezo fica sem resposta, que aqueles que menosprezaram continuam avançando sem consequências, que as palavras ofensivas e as ações injustas se dissolvem no esquecimento. Nada fica sem resolução. O que parece impunidade é apenas a paciência de um julgamento que avança sem interrupções até alcançar seu destino final. Alguns acreditam que o castigo nunca chega porque o medem em dias, semanas ou até anos. Mas a justiça divina não responde aos relógios humanos. Seu curso é inalterável, ela se desdobra com precisão no momento determinado, sem falhar nem se adiantar. A história de Amã foi testemunha dessa sentença inelutável. Ele pensou que sua posição lhe concedia o direito de humilhar, que sua proximidade com o rei o tornava intocável, que seu ódio ficaria impune. Ele construiu a forca com a segurança de que sua vítima seria enforcada nela, mas a estrutura de sua vingança se tornou o cenário de sua ruína. Seu castigo não chegou no instante em que desprezou Mardoqueu, nem quando conspirou contra ele, nem mesmo quando apresentou seu plano com astúcia. Chegou no ponto exato em que sua queda seria completa, quando já não havia forma de mudar o que estava escrito. A justiça nem sempre se manifesta no momento do desprezo, porque seu propósito não é apenas castigar, mas revelar. Ela permite que aqueles que menosprezaram se elevem em sua própria arrogância até o ápice de seu engano. Eles recebem a sensação de vitória, o espelho da impunidade, a ilusão de que seus atos ficarão no esquecimento. A história de Nabucodonosor o demonstra. Seu reinado prosperava, seus domínios se estendiam, seu poder era inquestionável. Ele se acreditava dono do tempo e do destino, esquecendo que nenhum trono se sustenta sem a permissão do Altíssimo. Em sua soberbia proclamou sua grandeza. E nesse mesmo instante seu julgamento se executou. Ele foi despojado de seu poder, reduzido à condição mais baixa, humilhado da forma mais inesperada. A queda não veio no primeiro ato de desprezo, mas quando seu coração acreditou que nunca enfrentaria consequências. Aqueles que menosprezam avançam com a certeza de que nada mudará, de que suas palavras ficarão no ar sem repercussão, de que suas ações nunca serão pesadas na balança. Assim aconteceu com o faraó. Cada praga foi um lembrete de que seu reino não era inquebrantável, mas ele endureceu seu coração, ignorou as advertências, acreditou que ainda podia controlar o desfecho. Somente quando o julgamento alcançou sua própria casa, ele compreendeu que não há poder humano capaz de resistir ao momento señalado. Quando finalmente permitiu que os israelitas partissem, pensou que sua autoridade ainda estava intacta. Ele perseguiu com arrogância,
seguro de que podia recuperar o que já lhe havia sido tirado. Não entendeu que o julgamento já estava decretado. O mar se fechou com a mesma certeza com que ele havia desprezado as advertências. Não houve volta atrás. Alguns caem no erro de medir a justiça pelo ritmo do mundo. Acreditam que, se não vem uma consequência imediata, então ela nunca chegará. Confundem a espera com a ausência de resposta. A paciência não é abandono. Em Eclesiastes 8:11, estabelece-se que, quando a sentença contra um ato malvado não se executa rapidamente, o coração dos homens se enche de desejos de fazer o mal. Não significa que a sentença não chegará, mas que seu atraso revela a verdadeira intenção do coração. Alguns, na aparente impunidade, escolhem o arrependimento, reconhecem o erro e buscam a mudança. Outros, nessa mesma espera, endurecem ainda mais seu espírito, convencidos de que nunca enfrentarão consequências. Para estes últimos, o castigo chega de maneira definitiva, sem espaço para correção. Os irmãos de José pensaram que seu desprezo ficaria enterrado no tempo. Eles o venderam, o arrancaram de seu lar, o despojaram de sua identidade. Acharam que a distância apagaria suas ações, que o silêncio sepultaria a injustiça. Anos depois, quando se encontraram diante do governador do Egito sem reconhecê-lo, a verdade os alcançou, não com vingança humana, mas com a revelação de que aquilo que haviam desprezado se tornara sua única esperança. O que outrora foi ignorado tornou-se indispensável. O tempo não apaga o desprezo, apenas o acumula até o momento señalado. A parábola do rico e Lázaro expõe isso com clareza. O homem que viveu em abundância ignorou aquele que jazia à porta de sua casa. Ele o viu, mas nunca o olhou. Seu desprezo não foi com palavras, mas com indiferença. Ele acreditava que sua riqueza o colocava em uma posição superior, que seu status lhe permitia ignorar sem consequências. Nunca considerou que a vida não se define pelo que se tem, mas pelo que se é. No momento de sua morte, o julgamento foi imediato. Não houve processo, não houve perguntas, não houve explicação. Ele despertou em tormento, clamando por uma gota de água, por uma oportunidade que já não existia. O que ele menosprezou em vida tornou-se a fonte de sua maior desesperação. Saul se agarrou ao seu trono, com a crença de que podia evitar o inevitável. Ele desprezou Davi, o perseguiu com a intenção de eliminá-lo, viu nele uma ameaça em vez de reconhecer como parte do plano divino. Sua queda não foi repentina, mas progressiva. Cada decisão o levou mais longe da vontade de Deus. Cada ato de desprezo reforçou seu destino. Quando finalmente entendeu que o reino já não lhe pertencia, sua desesperação o levou ao ponto mais baixo. Ele buscou respostas no proibido, enfrentou a realidade de seu destino sem poder mudá-lo. Ele não morreu em batalha como um rei honrado, mas em derrota e abandono. O castigo divino não responde à lógica humana. Não chega sempre no momento esperado, nem da maneira antecipada. Alguns veem sua vida desmoronar lentamente, as oportunidades que davam como certas desaparecem. Sua influência se desvanece até ficar no esquecimento. Outros experimentam a queda de maneira repentina, sem advertências visíveis, sem possibilidade de resposta. O único que é certo é que a justiça sempre se cumpre. Em Lucas 14:11 estabelece-se que o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Não é uma possibilidade, é uma certeza. Não há exceção, não há desvio nesse princípio. Alguns acreditam que podem desafiá-lo, que podem se elevar acima dos outros sem enfrentar consequências, que seu desprezo nunca lhe será lembrado. Mas no momento exato, quando sua confiança em si mesmos alcançou o ponto máximo, o julgamento se executa. A impunidade é apenas um espelho momentâneo que se desmorona quando a verdade se revela. A justiça não se detém, não se enfraquece, não se esquece. Alguns receberão sua sentença em vida, vendo tudo o que construíram se desvanecer. Outros a enfrentarão quando já não houver oportunidade de mudança. O que permanece constante é que ninguém escapa da retribuição de seus atos. Não importa quanto tempo passe, não importa quão alto tenham chegado, o julgamento sempre chega. A rejeição nunca é o fim da história. O que em um momento parece uma perda,
Com o tempo se revela como um passo necessário para algo maior. Quando alguém te menospreza, quando te tratam com indiferença, quando te deixam de lado como se sua presença não tivesse valor, a reação natural é a dor, mas o que nem sempre se vê nesse momento é que o desprezo não é um castigo, é uma realocação, não é um fechamento, mas um redirecionamento. O que parece uma humilhação é, na verdade, a mão de Deus te afastando de lugares onde seu destino não pode florescer. José não teria chegado a ser governador do Egito se seus irmãos o tivessem tratado com justiça. Ana não teria clamado com todo o seu ser se não tivesse sido menosprezada por Penina. Moisés não teria guiado Israel se o faraó o tivesse recebido com favor. O que os homens veem como rejeição, Deus usa como uma porta fechada que obriga a avançar para onde realmente está a bênção. Há momentos em que a única forma de te mover é através da decepção. Se você tivesse sido valorizado onde estava, teria ficado. Se tivesse sido bem tratado por aqueles em quem confiava, teria construído sua vida em um lugar onde nunca iria florescer. O menosprezo não é um sinal de sua falta de valor, mas uma confirmação de que você não pertencia ali. A palavra deixa isso claro em Mateus 10, 14. Se alguém não vos receber nem ouvir as vossas palavras, saí daquela casa ou cidade e sacude o pó dos vossos pés. Não é um chamado para lutar por aceitação. É uma instrução direta para não insistir em lugares onde não há reconhecimento pelo que Deus colocou em você. Quando alguém não te valoriza, quando fecham portas na sua cara, quando te tratam com desprezo, não é um fracasso, mas uma indicação de que o caminho continua em outra direção. O que acontece depois do desprezo é o que define o verdadeiro propósito da prova. Enquanto alguns se apegam à ferida, outros usam a lição como base para o que vem. Jesus não tentou convencer seu povo de sua identidade, não implorou por aceitação em sua própria terra, não exigiu que o reconhecessem. Ele simplesmente partiu e continuou sua missão onde seu chamado era recebido. Em vez de reclamar justiça contra aqueles que o rejeitaram, ele investiu seu tempo em cumprir o propósito para o qual havia sido enviado. O problema não é a rejeição, mas o que você permite que ela faça em sua vida. Alguns ficam presos na amargura, dedicando sua energia a questionar por que não foram valorizados. Eles se concentram em provar seu valor para aqueles que os menosprezaram, em vez de avançar para o que Deus tem preparado. O que eles não veem é que cada minuto investido em lamentar o desprezo é um minuto roubado de seu destino. Se José tivesse dedicado sua vida a buscar vingança contra seus irmãos, nunca teria interpretado o sonho do faraó. Se Ana tivesse se deixado consumir pela tristeza, nunca teria recebido a resposta divina. Se Moisés tivesse se resignado à rejeição do faraó, Israel nunca teria sido libertado. Nada na história dos servos de Deus indica que seu propósito dependia da aprovação humana. Pelo contrário, cada grande chamado foi precedido pelo menosprezo. Davi foi ignorado por sua própria família antes de ser escolhido rei. Gideão se via como o menor em sua casa antes de liderar uma vitória impossível. Paulo foi perseguido antes de se tornar o apóstolo que levou o evangelho às nações. Não há destino sem oposição, não há grandeza sem resistência. O verdadeiro castigo para aqueles que não te valorizaram não é a queda imediata, nem a humilhação pública, nem a perda do que tinham. É ver como você prospera sem eles. É perceber, tarde demais, que o que ignoraram tinha um valor incalculável. É testemunhar o crescimento do que desprezaram sem poder fazer parte disso. Em Isaías 41:11, disses: todos os que se indignam contra ti serão envergonhados e confundidos, os que contendem contigo serão como nada e perecerão. Não porque você busque vingança, mas porque o propósito de Deus se cumprirá, independentemente de quantos tentaram impedi-lo. O crescimento após a rejeição é inevitável para aqueles que confiam em Deus. O que parecia uma perda se transforma em um ganho. O que parecia o fim se converte no início de algo novo. Em Gênesis 50:20, José resume a verdade mais poderosa sobre o desprezo. Vós pensastes em me fazer o mal, mas Deus o encaminhou para o bem. Não para uma pequena restauração, não para uma leve melhoria, mas para o cumprimento de um plano que ia muito além do que qualquer um podia imaginar.
O momento da restauração não é quando aqueles que te menosprezaram te pedem perdão, não é quando reconhecem seu erro, não é quando desejam ter agido de outra maneira. A restauração ocorre quando você entende que nunca precisou da validação deles para alcançar o que Deus já tinha reservado para você. A verdadeira vitória não é vê-los sofrer, mas ver como tudo o que tentaram deter continua avançando sem interrupções. Em vez de esperar a redenção nas palavras de quem te ignorou, encontre-a na fidelidade de Deus. Em vez de buscar justiça na queda dos outros, veja na forma como você permanece de pé. Em vez de desejar reconhecimento onde não o recebeu, eleve-se na certeza de que seu valor nunca dependeu da opinião dos outros. Salmo 118, 22 diz: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. O que o mundo ignorou se tornou a base do que é maior. O que foi descartado se tornou indispensável. Cada desprezo, cada palavra ofensiva, cada porta fechada, cada abandono, cada humilhação não foi um erro. Foram peças exatas de um quebra-cabeça, que só Deus podia ver em sua totalidade. Não havia Davi sem Golias, não havia José sem a traição de seus irmãos, não havia Moisés sem a rejeição do faraó, não havia redenção sem a cruz. As pessoas que não te valorizaram não tinham o poder de alterar seu destino, não tinham autoridade para deter o que Deus havia decretado. O único que conseguiram foi acelerar o processo. O que tentaram apagar, na verdade, avivaram. O que quiseram destruir, fortaleceram. Cada um dos atos deles apenas confirmou o que já estava escrito. A maior lição do rejeição não é a justiça que o segue, mas a transformação que ele produz em quem o enfrenta com fé. O ouro só se purifica no fogo. A fé só se fortalece na adversidade. O propósito só se revela na resistência. Em Romanos 8:28, estabelece-se uma verdade imutável. Sabemos que Deus dispõe todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, até mesmo o desprezo, até mesmo a traição, até mesmo o abandono, nada fica fora do seu plano. O verdadeiro castigo para aqueles que não te valorizaram é saber que nunca poderão recuperar o que desprezaram. Mas a verdadeira recompensa para você é perceber que nunca precisou deles para chegar onde Deus já havia determinado que você estaria.